Como dirá Friedman, o que causa o quê? A quantidade de dinheiro cresce rápido porque os preços crescem rapidamente? Ou é o contrário? É um consenso acadêmico que a expansão monetária vem a causar uma inflação futura, e que a inflação é caracterizado pelo aumento generalizado do índice de preço. Para os austríacos, isso não é diferente. O corpo teórico da escola austríaca admite a inflação como uma expansão da base monetária e que também acarretará um aumento do índice de preço. Os inflacionistas de maior renome reconhecem que qualquer aumento substancial da quantidade de moeda reduzirá o poder aquisitivo de cada unidade monetária. Quando o Hazlitt afirma isso, fica claro que até mesmo os inflacionistas reconhecem o que causa a inflação. Porém, ele comenta que estes mesmos teóricos defendem a inflação. De acordo com Hazlitt, isso, porém, não os perturba. Pelo contrário, é essa precisamente a razão por que desejam a inflação. Alguns deles alegam que esse resultado torna melhor a posição dos devedores pobres comparados aos credores ricos. Outros são de opinião que a inflação estimula as exportações e desencoraja as importações. Outros ainda entendem que é remédio essencial para a cura de uma depressão, para, entre aspas, facilitar a decolagem da indústria, fecha aspas, e para proporcionar o, entre aspas, pleno emprego. Fica claro que, de fato, existe um consenso sobre a expansão monetária como a causa da inflação e que o maior ponto de divergência dos famosos inflacionistas é se essa é ou não uma consequência econômica desejada. Oi, eu sou o Henry e esse vídeo será intitulado como A Teoria Explica e a Empiria Comprova. A expansão monetária afeta os preços. Para o Weatherford, o dinheiro precisa ser aceito como um meio de troca. Ele, o dinheiro, poderá ser representado por uma commodity que possuirá um valor para si e ainda pode ser consumido, diferente do papel moeda, que podem perder facilmente seu valor nominal. Para a ortodoxia acadêmica, além da necessidade de ser aceita como troca, a moeda deverá ser também capaz de mensurar o valor, ou seja, os bens e serviços disponíveis também possam ser convertidos em termos das unidades monetárias vigentes. Eles também admitem que é necessário servir como reserva de valor, podendo guardar a riqueza e, também, deve ter a capacidade de saldar dívidas, geralmente garantido pelo Estado. Os postulados austríacos, talvez por ter influenciado em algumas considerações da teoria monetária que foram absorvidos pela atualidade, não são muito diferentes. Ainda que eu já tenha comentado sobre o postulado austríaco sobre a teoria monetária, admite que, para que o fenômeno do dinheiro aconteça, deve-se estar sob a condição de uma economia de divisão-trabalho e baseado na propriedade privada. O dinheiro, de fato, é um facilitador de troca. Indivíduos terão moedas em posse, pois estas possuirão uma utilidade marginal maior. Elas servirão para ser trocadas por bens e serviços no futuro, baseando-se nas informações do passado. O indivíduo não sabe exatamente o que demandará no futuro e, se a moeda não existisse, ele também não saberia o que produzir para trocar pela demanda futura. A moeda, então, acaba por resolver esse problema. Sempre considerei útil explicar aos meus alunos que é uma pena qualificarmos o dinheiro como substantivo e que seria mais útil para a compreensão dos fenômenos monetários se dinheiro fosse um adjetivo descrevendo uma propriedade que diferentes objetos poderiam possuir em graus variados. Moeda corrente é, por esse motivo, uma expressão mais adequada, uma vez que objetos podem ter curso em graus variáveis e em diferentes regiões ou setores da população. O que Hayek argumenta é que a moeda possui um grau de aceitação dependendo das condições que ela se encontra. Por exemplo, acredito que a grande maioria das pessoas acharia um absurdo alguém classificar o dólar como um não dinheiro, pois ele não seria aceito por alguém ou um conjunto de indivíduos. Podemos admitir, claro, que ele possui um baixo nível de dinheirabilidade neste contexto hipotético, o que me parece coerente à explicação hayekiana do dinheiro. Pequena observação, quando eu fiz esse escrito, o dólar não estava a 5 pila, tá? Então, acontece que hoje eu acho que qualquer pessoa aceitaria um dólar, mas tudo bem. De tudo discutido até agora, parece-me claro que existe uma íntima relação entre as trocas, principalmente uma economia complexa, e o dinheiro. Para justificar a afirmação de que a expansão monetária causa um aumento generalizado do preço, farei uma breve argumentação sobre a relação do dinheiro com as trocas e os preços gerais. Conforme já comentei em alguns vídeos, a troca possui um requisito necessário para que ocorra,
Requisito essa que é a coincidência de importância inversa entre os dois indivíduos que vão realizar a troca. Ou seja, eu preciso valorizar mais o que vou receber do que o que estou renunciando. Caso esse requisito não ocorra, por conclusão lógica, a troca não ocorrerá. Esta valorização precisa ocorrer até que a troca esteja completa. Digo isso, pois é muito comum acharmos que esse teorema econômico é falso, uma vez que já trocamos algo e nos arrependemos da troca posteriormente. Por isso é importante entender que você receber um recurso ou uma prestação de serviço na renúncia de outro recurso ou uma prestação de serviço se dá pelo fato de que você valorizou mais o que você iria receber na expectativa de que aquele recurso fosse útil para você atingir o seu fim. Quando essa troca ocorre, fica sinalizado historicamente o preço dela, que é o grau de divisibilidade entre os recursos permutados. Pode ser que eu abra mão de R$2 por uma garrafa de água de 500 ml e que, se isso ocorrer, caracterizará o preço da troca. Os preços nos diz coisas e nos esconde outras coisas. Por exemplo, ainda no caso da garrafa de água, pode não ser de conhecimento do vendedor, mas dependendo da situação em que me encontro, eu poderia renunciar até R$4 pela garrafa de água. Portanto, existe um grau de renúncia que tenho sobre minhas moedas em detrimento dos demais recursos ou serviços. De agora em diante eu vou usar só bens ou só recursos, tá? Porque já vai ficar claro que é recurso ou serviço. Eu não vou ficar repetindo recurso e serviço, que é muitas palavras. Portanto, haverá N fatores que determinarão o grau de renúncia. Além do conjunto de valorização dos objetivos que pretendemos alcançar, há também a restrição orçamentária e o desejo de manter saldo em caixa, que, querendo ou não, é um objetivo que a gente pode querer alcançar. Todas essas questões afetarão nossas decisões que, portanto, afetarão os preços vigentes. Tudo que venha a incentivar ou penalizar os fatores que levam a termos um determinado grau de renúncia, portanto, afetará o preço de alguma forma. Faz sentido admitir que, caso eu tenha nenhuma vontade de manter saldo em caixa, uma redução na minha restrição orçamentária, ou seja, um aumento na minha renda, fará com que eu aumente o meu consumo e que, de acordo com os preceitos mercadológicos, ceteris paribus, farão com que o índice de preço num tempo T mais 1 seja maior que o índice de preço geral num tempo T. Meu argumento aqui é buscar demonstrar que existe uma relação entre o comportamento da oferta monetária e o preço na economia, uma vez que os índices dos preços estão sob as condições de conjectura atual da moeda. O que fiz aqui foi demonstrar que existem preferências reveladas entre moedas e demais bens e serviços e que essas preferências determinarão as trocas entre as moedas e recursos que, por sua vez, vai evidenciar o preço. Portanto, existe um vínculo claro entre a moeda, que estará sob as condições de oferta e demanda, e os preços expressos na nossa economia. Ou, como dirá Mises, e, como no que diz respeito a todos os outros bens, são as mudanças na relação entre demanda por e oferta de moeda que produzem as mudanças na relação de troca entre moeda e os bens vendáveis. Vamos falar um pouco agora sobre a demanda por moeda. Para a ortodoxia acadêmica, há dois tipos de moedas: a moeda manual, papel moeda, e o depósito à vista. Os depósitos pelos quais você poderá emitir cheque, geralmente contas correntes não remuneradas por juros ou bancos comerciais. Ou seja, o estoque de ativos mantido na forma de dinheiro em espécie, conta corrente e ativo intimamente relacionados. Os postulados austríacos não são muito diferentes. O que foi comentado agora há pouco é que a demanda por moeda é o desejo do indivíduo em manter saldo em caixa, porém às vezes quer manter um encaixe maior ou às vezes quer manter um encaixe menor. Em casos excepcionais, pode até renunciar a manter qualquer tipo de encaixe. O corolário que podemos tirar dessa citação de Mises é que o saldo por moeda não é apenas um resíduo após descontado o consumo, mas sim a expressão da demanda por moeda frente aos demais bens e serviços valorados pelos indivíduos. Para chegarmos a qualquer ponto em que possamos ter uma resposta clara sobre o que faz o indivíduo demandar moeda, deveremos tentar entender o que faz ele aceitar e usar a moeda. A moeda, tanto pela sua necessidade quanto pela sua escassez, é um bem econômico. Sua escassez e sua função, servir como meio de troca e todas as outras particularidades derivadas da função primária, fará com que as pessoas demandem moedas. A demanda por moeda é intimamente ligada, novamente, com os desejos dos indivíduos em manter saldo em caixa. Ou, como dirá Mises, os economistas têm tentado enumerar os fatores que, no contexto de um sistema econômico, podem aumentar ou diminuir a demanda de moeda. Tais fatores são os números populacionais, o grau em que famílias suprem autarquicamente suas necessidades ou que produzem com vista a suprir as necessidades de outras pessoas, vendendo seus produtos e comprando mercadorias,
a distribuição da atividade comercial e das épocas de pagamento ao longo do ano, a existência de instituições para que o ajuste de débito que se acumulam mutualmente do gênero câmara de compensação, as clearinghouse, todos esses fatores, sem dúvida, influenciam a demanda de moeda e o nível de encaixe dos diversos indivíduos e firmas. Ainda que concorde com alguns conceitos ortodoxos sobre a demanda por moeda, Mises atribui o elemento decisivo para a demanda por moeda como o julgamento de valor das pessoas. Esse julgamento, é claro, poderá evidenciar a vontade em manter saldo em caixa dos agentes. Por isso, podemos admitir que a demanda de moeda é determinada pela conduta das pessoas que desejam adquiri-la para mantê-las em caixa. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a expansão monetária ou a oferta por moeda. Atualmente, o Banco Central é quem fará o controle da quantidade nominal por moeda, porém, esta dependerá da criação, de forma subsequente, de moeda pelo sistema bancário comercial e da estrutura organizacional do sistema financeiro presente no país. A oferta monetária, também conhecida como expansão monetária, pode ocorrer através das diversas ferramentas. O Banco Central, por exemplo, poderá aumentar a moeda nominal por meio de operações do mercado aberto. A política monetária busca seguir, pelo menos teoricamente, o grau de liquidez que é organizado em 4 agregados monetários. Os agregados monetários são divididos em 4, o M1, M2, M3 e o M4. M1 refere-se ao papel moeda em poder do público somando os depósitos à vista. M2, ele será o M1, somando os depósitos especiais remunerados, os depósitos de poupança, os depósitos para investimento e os títulos emitidos por instituições depositárias. O M3 ele será o M2, somando as cotas dos fundos de investimentos e as operações compromissadas com títulos federais. E o M4 ele será o M3, somando os títulos públicos de alta liquidez. Nós também podemos dividir da seguinte forma: o M1 vai ser o meio de pagamento restrito, o M2 e o M3 serão os meios de pagamentos ampliados e o M4 a poupança financeira. Os instrumentos mais utilizados pelo Banco Central para alargar a base monetária são as alterações nas exigências da reserva legal dos bancos, pela qual um percentual especificado sobre os depósitos à vista ou a prazo, onde é feito o recolhimento em moedas ou títulos de dívida pública, as operações de mercado aberto, onde a compra e venda de títulos de dívida pública, que é a otimização imediata da liquidez, e as alterações nas taxas de redesconto do Banco Central, onde a linha de crédito do Bacen para os bancos com finalidade de resolução de problemas de caixa. No ponto de vista de Friedman e Friedman, admitir que uma inflação substancial seja sempre e em todos os lugares um fenômeno monetário é apenas o começo da compreensão da mesma. Tomando isso como premissa verdadeira, questiona-se a razão da impressão de forma rápida do papel moeda realizada pelo governo. Portanto, a política monetária deve se ater única e exclusivamente à estabilidade do valor da moeda, precisando estar protegida das pressões políticas, como dirá Hayek, pois a mesma pode prejudicar as relações econômicas estáveis, como dirá o Hazlitt. Todo o vídeo até agora foi dividido em 3 partes. Primeiro, explicar a relação da moeda com o índice geral de preço, o que desencadeou o conceito de demanda e oferta por moeda. Segundo, explicar o que seria demanda por moeda. E terceiro, explicar o que seria oferta por moeda. Porém, ainda que tratamos aqui de algumas deduções a priori, eu já comentei que as manifestações dos teoremas econômicos no mundo se manifestam de formas diferentes. Vou buscar analisar aqui a intensidade da manifestação dos teoremas econômicos no Brasil. Eu vou buscar comparar aqui a variação da base monetária, que explicará a posterior alteração do índice geral de preço. Sabe-se que não vivemos em um mundo hidráulico e que as interações humanas tornam um fator tempo extremamente importante. Dito isso, não vejo sentido comparar a expansão monetária e o índice geral de preços em tempos similares, ou seja, mudou a base monetária agora e já causa um efeito simultâneo no índice geral de preço. Portanto, vou fazer 8 testes econométricos para identificar a correlação entre as variáveis, uma vez que a causalidade já foi explicada. Agora só preciso realmente identificar se existe ou não uma correlação. Sendo N o tempo em mês, eu vou estar buscando identificar os seguintes cenários que estão aparecendo na tela, mas eu vou ler mesmo assim. A variação do índice geral de preço sendo explicada pela variação da base monetária de 3 meses atrás. A variação do índice geral de preço sendo explicada pela variação da base monetária de 6 meses atrás, 12 meses atrás, 18 meses atrás, 24 meses atrás, 30 meses atrás, 36 meses atrás e 48 meses atrás.
Lembrando que essas comparações apenas justificam a correlação entre as variáveis. Isso é muito importante destacar, tá? A causa ela foi determinada no começo do vídeo e de forma a priorística. Já comentei sobre isso naquele meu vídeo sobre a ciência econômica e economia, método e fenômeno. Nós vamos estar fazendo aqui um modelo de regressão. Este modelo vai buscar estudar a dependência de uma variável dependente em relação a uma ou mais variáveis explicatórias. Nesse caso vai ser só uma, que é a base monetária. Para identificar essa correlação, nós vamos estar usando o coeficiente de correlação, que, em outras palavras, vai medir o grau de associação linear entre as duas variáveis. O modelo econométrico que eu irei expor possui diversos critérios que descrevem determinadas qualidades do modelo. O R², por exemplo, determinará o quão bem ajustado o modelo é quando se comparado com a realidade. Um R² que resulte em 1 demonstrará uma perfeita adequação. Portanto, podemos tomar que quanto mais próximo de 1 o R² for, mais ajustado é o modelo. Foram usadas 149 observações, e nessas 149 observações, novamente, eu busco determinar que a inflação é uma variável dependente da variação da base monetária, né? Após rodado o modelo econométrico, nós tivemos os seguintes resultados. Vocês podem perceber que o R² ele já é bem significante, tá? 0,8 é um R² bem significante mesmo, mas ele torna ainda mais significante a partir do 18 meses, né? E no 48 meses, ou seja, 48 meses para trás, a base monetária afetou o índice de preço agora, ele acabou recuando o R². Então eu considerei aí os tempos mais importantes, vamos assim dizer, pro teste, o 18 meses, 24 meses, 30 e 36 meses. Conforme a imagem na tela, nós percebemos que o nível de associação linear parece um resultado considerável para admitirmos que existe de fato uma clara correlação entre a expansão da base monetária e a inflação. Nossos resultados demonstram que o índice geral de preço pode ser explicado pela expansão da base monetária de 18 a 36 meses atrás. Deve-se ter em mente, isso que é bem importante, deve-se ter em mente a contingência do conhecimento empírico e que os resultados deste estudo servem apenas para os dados aqui estudados. Seguindo o que eu considero a boa linha ortodoxa, é importante ressaltar que esses estudos de correlação que demonstraram como os teoremas econômicos se manifestam no mundo devem ser replicados e analisados periodicamente. Portanto, fica aqui o incentivo para que estudos como este sejam replicados também para ver como o fenômeno do preço se manifesta em outros países, por exemplo. De forma conclusiva, a inflação é causada pela expansão da base monetária, pois, dependendo das conjecturas mercadológicas, fará com que haja mais oferta do que demanda por moeda. Algo que eu percebi durante o escrito, mas que não havia tempo para correr atrás, é que a produção também é um fator importante, assim como a poupança e outras variáveis que expressam a vontade dos indivíduos em manter saldo em caixa, ou seja, preferir ter unidades monetárias para si. O texto iniciou explicando como a expansão monetária causa a inflação, de forma priorística, claro, partindo de postulados praxeológicos, e finalizou demonstrando a correlação desses fenômenos, que é justamente o que sugere um bom manual econométrico. Espero que este conteúdo sirva de incentivo para que outros austríacos se adequem aos estudos econométricos. Eu acho importante para demonstrar como os teoremas econômicos que são derivados praxeológicos se manifestam no mundo, ainda que eu tenha feito um teste relativamente simples, tá? Um teste simples que demonstrou que sim, a expansão na base monetária afeta os preços. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!